De vocês que acompanham Mulher Demais, a gente volta hoje a conversar, a falar sobre as dores nas relações sexuais. A chamada dispareunia é mais comum do que se imagina, principalmente entre as mulheres. Semana passada nós recebemos muitas perguntas no WhatsApp do Mulher Demais. Ontem mesmo eu sentei para ver uma por uma, trouxe as mais frequentes, né, as mais comuns, e agora é a hora da gente entender melhor esse assunto, tá? No nosso Papo de Quinta. Aqui no estúdio, ao vivo, aqui na Casa do Mulher Demais, eu recebo o sexólogo André Memória. Oi, André, bom dia! Olá, bom dia! Seja bem-vindo! Obrigado! Vamos então, na verdade, continuar a falar sobre esse assunto, né? Vamos. Já que na semana passada a gente trouxe esse assunto para cá e muitas dúvidas surgiram no WhatsApp do Mulher Demais. Inclusive, você pode continuar interagindo comigo através do nosso WhatsApp. Eu quero a sua participação, preciso da sua interação. Manda aí sua mensagem pra gente, para o Zap do MD, é o 991050400. O WhatsApp está aqui comigo. Enquanto eu vou conversando com o André, a gente vai trazendo as perguntas, mas vamos então retomar as perguntas da semana passada, né? Eu peguei as mais comuns, as mais frequentes. Vamos trazer aqui a primeira tela, vamos entender melhor esse assunto. Dores nas relações sexuais é o assunto de hoje aqui no Mulher Demais. Olha só, a pergunta da Kátia. A Kátia é do João Paulo II. Ela disse que sentia muitas dores, passou a usar lubrificante, as dores diminuíram, mas às vezes ainda ocorre sangramento. O que devo fazer? Ela encontrou aí, digamos, uma solução, né, sim, André? Sim. E aí tá dizendo que ocorre sangramento algumas vezes. Pode ser ter alguma relação com o uso desse lubrificante ou nem sempre? Provavelmente não. Ela, como a André que sempre fala, né, nos outros programas, ela pode estar com ressecamento, né? Isso deve ser em decorrência de algum hormônio ou até de fatores psicológicos também. E aí, como a gente sempre fala, é importante ela tentar buscar um profissional, uma médica e, caso precise, um sexólogo também para entender o que está acontecendo ali. Que bom que ela já tentou usar o lubrificante, isso é bom mesmo, mas provavelmente é algo que acarreta, que faz com que ela não tenha um relaxamento total, uma boa lubrificação natural para que ela tenha relações sem sangramento. O sangramento não é natural e não deveria acontecer. Como as dores também não são naturais, também, né, também. Então ela tem que buscar ajuda, ela tem que ver o que está acontecendo ali, né? Entendi. Agora, esse lubrificante, ele pode ser usado em todas as relações? Sim. Ou não? Explica também. Como eu falei no último programa, lubrificante é aquele à base de água, né? Sim. Você vai ler o rótulo lá, vai ter escrito, bem bonito assim, é muito tranquilo de perceber, não é nenhum mistério isso. E aí, cuspe não é lubrificante, como eu falei, nenhum tipo de óleo, azeite ou qualquer coisa é lubrificante, manteiga, nada disso. Não usem isso, usem só os da farmácia ou do sex shop que sejam à base de água. Eles podem, esses que não tem corante, não tem nenhum tipo de cheiro ou sabor, eles podem ser usados tranquilamente várias vezes ou em todas as relações sem nenhum problema. Perfeito. Desde que você compre um lubrificante que seja vistoriado, que seja autorizado a ser vendido, ou seja, não é em qualquer lugar que você comprou, ele pode ser usado tranquilamente várias vezes e vai ajudar muito nas dores e numa relação sexual melhor. Mais tranquila, mais prazerosa. Com certeza, também, né? com certeza. Vamos soltar aí mais uma tela de perguntas frequentes que apareceram no WhatsApp do Mulher Demais na semana passada. E é por isso que a gente retoma esse assunto aqui hoje no Papo de Quinta. A nossa telespectadora disse o seguinte: eu sinto tantas dores que chega a ser insuportável. Não dá para continuar o ato sexual. Isso me deixa muito insegura e atrapalha a minha relação. Doutora Andréa já está aqui com a gente, então deixa eu dar bom dia para ela também. Doutora Andréa Larissa, ginecologista, bom dia para você, doutora. Agora sim, trio formado. A gente já começou a falar sobre esse assunto, né, doutora? A nossa telespectadora disse que chega a ser insuportável, que ela não consegue nem continuar o ato sexual. Depois a gente fala com o André sobre a insegurança, né, André? Porque também acaba influenciando, certamente. Mas assim, nesse caso ela disse que é insuportável, doutora. O que é que pode ser feito e também que causa pode ser, né? Isso. O mais comum, Bruna, é que a gente tenha realmente o ressecamento, um tecido que ele está atrófico, ou seja, é um tecido que está muito fino e muito sensível, sem vascularização. E realmente ter relação sexual, que é um atrito, é um contato direto,
e é intenso, realmente vai causar muita dor. Normalmente é um ressecamento por baixo hormonal, algumas vezes até algum medicamento que ela usa pode estar levando isso, e a gente tem que afastar que não tenha nenhuma infecção, que não tenha nenhum câncer, que não tenha nenhuma outra doença. Normalmente é tranquilo, mas precisa da avaliação médica. A gente tem vários tratamentos que podem ser feitos e mudar a realidade da vida feminina. Eu tenho mulheres que há 2 anos não tinham relação, depois de um tratamento que a gente tem até a radiofrequência, volta a ter relação sexual prazerosa. Só não vale ter relação com dor. Exato. Inclusive, enquanto você estava falando, é um costume, tá? Enquanto você estava falando, doutora, eu posso pensar no seguinte: o parceiro pode acompanhar essa mulher, deve, com né? certeza. Nessas consultas, para entender, inclusive, como funciona essa fisiologia, o que é que está acontecendo. É uma boa indicação, inclusive, né, André? Com certeza. Inclusive, esse caso, Bruna, parece até um caso para múltiplos profissionais utilizarem, ou seja, atualizarem aquela pessoa e ajudarem ela. Não só um ginecologista, um sexólogo, mas uma fisioterapeuta também, pélvica, porque essas dores podem estar causadas por movimentos musculares que a pessoa não consegue controlar. Sim. Ou até a ausência deles em momentos que deveriam acontecer. Então, ter essa profissional vai ajudar a entender um pouco melhor. Mas como você falou, pode ser insegurança também. Ela pode estar pensando em uma série de coisas que a gente fala aqui com muita frequência. Sexo é sujo, é ruim, eu não deveria estar fazendo. Então tudo isso literalmente bloqueia a entrada vaginal. Os músculos vão se contrair e aí aquele impacto da penetração vai causar muitas dores e muitas vezes insuportáveis mesmo. Sim, se ela já sabe que tem dor também, essa insegurança aumenta mais, né? E o parceiro não ter essa noção, sim, ou não estar por dentro, ele vai continuar o movimento e causando mais dores ainda. Sim. Quando muitas vezes pode ser até uma violência dele para com ela. Então, sim, ele tem que fazer parte. Com certeza, se não fizer, não faz nem sentido essa relação. Essa relação tem que ser dialogada para que os dois sempre estejam a par do que está acontecendo ali. Exatamente. Saúde sexual não pode ser somente de um, né? Tem que ser dos dois para que tudo flua tranquilamente, sim, com leveza também. Vamos soltar aí mais uma dúvida, mais uma pergunta. O assunto de hoje no Papo de Quinta é dor na relação sexual, a dispauremia. A Marília de Campina Grande fez uma pergunta muito frequente, apareceu essa muitas vezes no nosso WhatsApp semana passada. Como fazer com o ressecamento vaginal? Na primeira pergunta, André já antecipou um pouquinho pra gente. Passar pra doutora Andréia, esse ressecamento vaginal, ele é mais comum em alguma fase da vida dessa mulher? Aparece com alguma determinada idade, até com a questão da menopausa também? Explica pra gente primeiro que ressecamento é esse, doutora, e se tem solução também, né? Certo. A gente tem que entender que a vagina é uma mucosa. Do mesmo jeito, se a gente olhar o lábio, ela é vermelha, ela é brilhante, ela está hidratada. Então, a gente tem que pensar que a vagina também é essa mucosa. E o que acontece, isso é dependente da ação dos nossos hormônios. A gente sabe que a gente chega ao climatério e dos 35 aos 40 anos de idade, os nossos hormônios começam já a alterar. Embora seja mais comum a falta do hormônio, levando essa diminuição da lubrificação após a menopausa, já pode acontecer alguns anos antes. E aí sim, esse tecido que não está hidratado, que não está lubrificado, com qualquer contato ele fica muito sensível ao toque. Mas os tratamentos são excelentes, a gente tem desde o hormônio tópico até máquinas radiofrequência que a gente usa muito em canal vaginal com excelentes respostas, tá? Agora é preciso sim uma avaliação para a gente dizer, é um ressecamento. Ressecamento ele traz muito desconforto e não é para desconsiderar. E falando realmente em casal, quando eu trato essas mulheres é muito interessante, o parceiro ele se envolve. É uma coisa que a gente resgata até intimidade. E normalmente eles se envolvem. Quando chega o dia da consulta, muitas vezes eles lembram a esposa. Olha, vai para a sua médica, então vai. Então é necessário sim, não menosprezar, mas até mesmo mulheres jovens, elas podem alterar os hormônios, sim, alguma coisa que está fazendo. Então não é exclusivo da menopausa, embora seja mais comum. Está sentindo isso? Procura avaliação para um tratamento. Esse tratamento do ressecamento vaginal, doutora, ele é constante ou ele tem um período, por exemplo, 2 sessões, estou dando aqui o chute, tá? 2, 10 sessões e aí vai resolver o problema? Ou no caso precisa aí de uma constância para que esse ressecamento de fato seja tratado? Tá, excelente pergunta. Primeiro, o ressecamento, com os anos que a gente vai passando, ele vai aumentando. Sim. Diferente do calor da menopausa, que ele chega ali, dura 5 anos em torno da menopausa e vai embora.
Mas o ressecamento e a atrofia, quanto mais anos a gente vive, mais eles aumentam a intensidade. Ou seja, é um tratamento que vai ser sempre. Em relação ao creme vaginal com hormônio, ela vai ter que usar sempre, a vida toda. O tratamento da radiofrequência, a gente faz 4 aplicações, o intervalo de uma para outra é 1 semana e é um efeito que se mantém durante 1 ano. De livro, eles colocam 12 a 18 meses, mais 12 meses, 1 ano é o tratamento e ela não vai nem precisar mais usar hidratante, lubrificante e hormônio tópico. É um tratamento excelente, com excelente resultado, embora seja uma coisa, nossa, eu nunca escutei falar sobre isso. A primeira publicação médica é 2011, ou seja, é um bebê para a medicina, mas é um bebê já de mais de 10 anos que a gente tem toda a segurança de fazer o tratamento. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Vou tocando aqui o programa para frente. Já no próximo bloco, a gente volta a conversar sobre dores nas relações sexuais. É o assunto de hoje no nosso Papo de Quinta. Ainda tem mais perguntas que ficaram no WhatsApp na semana passada, mas você pode interagir comigo através do WhatsApp hoje também. É o 991050400. Daqui a pouquinho eu retomo aqui esse bate-papo com os nossos especialistas. Combinado, gente? Combinado. Beleza, até daqui a pouquinho então.